Caso número 1, pilar central. Neste caso, neste exemplo, temos um pilar de 20 por 45, com uma espessura da laje de 20 cm, cobrimento de 2 cm, FCK de 25, armadura superior em X e Y de barras de 8 a cada 16. Então nós temos aqui uma seção da nossa laje e temos aqui a seção do nosso pilar. Nós temos no eixo Y 45 e no eixo X 20 centímetros. Quais são os esforços nesse exemplo? Nós temos aqui um esforço de carga axial, né? Temos aqui os pavimentos, o pavimento superior, o pavimento analisado, e temos aqui o pavimento inferior. Então teremos aqui na carga axial, teríamos que o pilar ele vem com uma carga de 90 toneladas e após a laje ele continua com uma carga de 105 toneladas de força. Momento fletor no eixo X, nós teremos 1,32 toneladas de força-metro e o momento negativo na face inferior de 0,9 toneladas de força-metro. E o momento em Y seria este daqui. Então com esses cálculos, com esses esforços, a gente vai determinar como é que seria o cálculo da armadura de punção ou do esforço de punção neste pilar. Então, agora definimos os dados do nosso exemplo. Neste caso, temos uma espessura da laje de 20, cobrimento de 2, FCK de 25 MPa, o FD1. Quem que é o FD1? O FD1 seria a carga axial da parte superior da nossa laje, o pavimento que estamos analisando. Então, nesse caso, temos 90 toneladas de força e na parte inferior teríamos 105, que seria o FD2. Quem que é o MD2 e o MD1? O MD2 e o MD1 são os momentos que ficam paralelo ao C1. Quem que é C1? C1 seria o lado do pilar que a gente adote como C1. Então, se eu digo que C1 é 20, os momentos que eu quero analisar seria os momentos em X. Se eu digo que C1 é 45, os momentos seriam no eixo Y, tudo bem? Então, nesse caso, vamos definir que C1 seja igual a 20. Então, se C1 é igual a 20, C2 é 45. Se C1 é igual a 20, seria esse aqui. Então, nós teremos aqui que os momentos que eu quero, o MD2 e o MD1, serão os momentos em X. Então, seria o MDX, teríamos aqui, quem que é o MD2? O MD2 seria 0,9. Quem que é o MD1? Seria 1,32. O MY2, mesma coisa, seria 1,5 e 2,5. Nesse caso, temos um pilar retangular, né? A nossa armadura de flexão, ou seja, a nossa armadura de reforço na parte superior do maciço é barra de 8 a cada 16. Então, nós teremos aqui barra de 8 a cada 16 nos dois sentidos. Barras de 8 a cada 16. Armadura contra colapso progressivo, nós podemos adotar aqui barras de 12,5 ou barras de 10, por exemplo. Gancho para armadura de colapso progressivo, depois a gente fala um pouco sobre o assunto. E o tipo de armadura de punção. Bom, a armadura de punção ela pode ser tanto por estribos quanto por pinos. Então, os tipos de reforços eles podem ser por conectores tipo pinos ou estribos. É recomendado que essa armadura seja constituída por pelo menos 3 linhas de conectores tipo pino com extremidades alargadas, dispostas radialmente a partir do perímetro do pilar. Então aqui nós temos dois exemplos, temos a armadura do tipo pino e temos armaduras por estribos. A NBR 6118 estabelece uma resistência tanto para a armadura do tipo pino e uma resistência para a armadura do tipo estribo. Resumidamente, a armadura do tipo pino tem uma resistência um pouco maior, tá? E a armadura do tipo estribo é um pouco menor. Vamos ver isso aqui na norma. Por exemplo, FYW é a resistência de cálculo da armadura de punção não maior do que 300 para conectores ou 250 para estribos. Para lajes com espessura maior que 15 cm, esses valores podem ser aumentados conforme estabelece 1942. Então a gente percebe aqui que a norma permite utilizar um reforço ou o outro, claro que ajustando a resistência máxima para cada um. No nosso exemplo, nós vamos adotar aqui a armadura do tipo estribo, mas poderia ser do tipo pino também. Disposição da armadura, nós temos aqui disposição circular e disposição retangular.
A NBR 6118 deixa claro para nós que podemos utilizar uma disposição radial, tá? Ou uma disposição retangular, uma disposição em cruz, digamos assim. E o que muda de um para outro? Muda o contorno do perímetro C2'. Perceba que aqui nós temos um perímetro contínuo e aqui não temos um perímetro contínuo, tudo bem? Então, vamos adotar nesse caso um perímetro em cruz, né, que seria o segundo caso. O diâmetro da armadura de punção pode ser uma armadura aí de 6'3", barra de 6'3". Perímetros concêntricos, vamos adotar o mínimo aí, que seria de 3 unidades. O espaçamento radial, o espaçamento entre cada um dos pinos aqui, ó, ele tem que ser menor do que 0,75D. Então, se eu adoto um espaçamento muito maior, vamos supor que a gente coloque aqui 25, a gente vai ter que diminuir o espaçamento, pois nós estaremos respeitando a norma. Então, nesse caso, a gente pode adotar aqui 20, não, 15, não, 12, 12, 13, 12 já seria um espaçamento que ficaria dentro do espaçamento limite. O espaçamento da face do pilar, de acordo com a norma, ele tem que ser menor do que 50% de D, né? Então, nesse caso, a gente adota, ele tem que ser menor do que 50% de D. Se a gente adota um espaçamento de 20, por exemplo, a gente teria que diminuir o espaçamento da face do pilar, pois estaria fora do limite da norma. Então, a gente coloca aqui, por exemplo, 15, 13, 12, 10, 8, então 8 já fica dentro do limite. Mas eu costumo adotar valores que sejam mais fáceis de executar. Então, por exemplo, aqui, espaçamento radial, a gente pode adotar 10 centímetros, é um número bem tranquilo de se trabalhar em obra. E o espaçamento da face do pilar, a gente pode adotar aqui 5 centímetros. Claro, se a gente precisa de um espaçamento um pouco maior, por conta do perímetro C2', beleza, a gente aumenta. Mas nesse caso a gente pode trabalhar com esses números que são bem fáceis de executar, tudo bem? Então, para o primeiro caso, que seria o caso 01, nós temos um pilar central com esses esforços. Perceba que nós não precisamos de armadura de punção. E por que nós não precisamos de armadura de punção? Bom, muito simples, como a gente viu no início do vídeo. Se o TSD, ou seja, a minha tensão solicitante no perímetro C', que seria esse perímetro aqui, se essa tensão é menor do que o TRD1, então eu não preciso de armadura de punção, tudo bem? Então, no primeiro caso, nós não precisamos de armadura de punção. Caso número 2, pilar central com armadura de punção. Bom, neste caso, nós teremos aqui os mesmos dados do caso 01. Pilar de 20 por 45, espessura da laje de 20 cm, cobrimento de 2, FSK 25 e a mesma armadura superior, barras de 8 a cada 16. O que muda neste caso? Neste caso, os esforços mudam. Nós teremos aqui que a nossa tensão, nossa carga axial seria 80 e 105. Então, se a gente muda aqui para 80, perceba que neste caso nós precisamos de armadura de punção. E o que acontece? Por que a gente precisa de armadura de punção? Bom, porque a tensão solicitante é maior do que o TRD1. Como a gente viu no início do vídeo, se a nossa tensão solicitante é maior do que o TRD1, nós precisamos de armadura de punção. Com isso, teríamos que fazer uma outra verificação, que seria o TRD3, ou seja, se o nosso TRD3 é maior do que o TSD, nossa tensão solicitante, então está ok, beleza? Com isso, nós precisamos acrescentar uma armadura de punção. A planilha, ela fala para mim que eu preciso de 3 linhas de 2 e 3 barras de 6,3. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com uma disposição em cruz. Com isso, a gente vai definir o novo perímetro crítico, que seria esse C2'. Nós teremos aqui um outro perímetro crítico. Tudo bem? E este perímetro crítico, ele tem que dar uma tensão de cisalhamento menor do que o TRD1, tudo bem? Nesse caso, com esta armadura, a nossa tensão é menor do que o TRD1, que seria esta tensão de cisalhamento aqui para uma armadura retangular, 0,004 toneladas centímetros quadrados menor do que o TRD1, tudo bem? Como é que ficaria então os nossos perímetros na prática? Bom, para este pilar, nós teríamos essa disposição aqui. Nós teríamos aqui o primeiro perímetro crítico, né, que seria o C', no qual a minha tensão
de cisalhamento é maior do que o TRD1, então por isso eu preciso acrescentar de uma armadura de punção. E depois disso nós teremos o C2', né, que seria esta tensão, que seria este perímetro, que ele fica descontínuo porque nós estamos trabalhando com uma armadura em cruz. Tudo bem? E a tensão de cisalhamento, a nossa tensão solicitante de cálculo neste perímetro C2', tem que ser menor do que o TRD1. Nesse caso, a nossa armadura ficaria da seguinte forma: nós teríamos 3 linhas e 2 linhas de 3 perímetros, que seria o resultado que fornece a planilha. Nós teríamos 3 linhas de 2 e 3, então seria 3 de 2, aqui nós temos 2 e aqui nós teríamos 3. Tudo bem? E a armadura contra colapso progressivo? Bom, de acordo com a NBR-18, a armadura do colapso progressivo tem que ser maior do que 1,5 vezes o FSD. Então, a área de aço tem que ser maior do que 1,5 vezes o FSD. A planilha ela já fornece para nós, de acordo com o diâmetro que a gente adota. Neste caso, estamos adotando aqui barras de 10. Perceba que aqui nós teríamos 10 barras de 10. Se a gente coloca barras de 12,5, obviamente nós teríamos uma quantidade menor de barras. Porém, se adotarmos um diâmetro maior, o comprimento destas barras é maior. Por quê? Porque a gente precisa ancorar estas barras além da superfície 2D. Que seria o quê? De acordo com a norma, nós teremos aqui a armadura contra colapso progressivo. Perceba que nós teremos aqui a armadura na parte inferior, a face do pilar. Essa armadura ela se prolonga até o contorno C' ou C2'. Isso acontece por quê? Seria o contorno C' quando a gente não precisa de armadura de punção. Mas se a gente precisa de armadura de punção, nós teríamos o perímetro C2'. Então, se a gente tem armadura de punção, como é o caso 02, este comprimento tem que ser até o C2', e após o C2', nós teremos aqui o LB da barra. Por isso, normalmente eu costumo trabalhar com gancho, né, para armadura de colapso progressivo, porque se a gente bota sem gancho, perceba que o comprimento C1 ou o comprimento C2 eles aumentam. O comprimento C1, que seria este que está aqui, ele está em 205 centímetros. Se a gente coloca não, ele vai para 233. Então eu costumo trabalhar com gancho na armadura contra colapso progressivo. Além disso, nós temos aqui 7 barras de 12,5, que seriam, neste caso, a gente poderia adotar aqui 3 e 4 ou 5 e 2. O importante é que a armadura fique na parte do pilar. Caso 03. No caso 03, nós temos um pilar central com as mesmas características dos outros dois casos. Pilar de 20 por 45, espessura da laje de 20, comprimento de 2, fiscal 25, armadura superior de barra de 8K16. Porém, neste caso, os esforços são diferentes. Nós teríamos aqui um ND de 80 e 115, então a gente muda para 115. O MD2 seria 0,9132, o MD3 ele é 2.8, né? 2.8 e 4.5. Tudo bem? O que acontece nesse caso? O TRD1, mesmo com a armadura de punção, falha. Mesmo com a armadura de punção, falha. E isso acontece por quê? Acontece porque a tensão solicitante no perímetro C2', neste perímetro aqui, ó, da disposição em cruz, essa tensão é maior do que o TRD1. Com isso, eu preciso fazer com que este perímetro seja maior, eu preciso aumentar o perímetro, né, para garantir que a minha tensão solicitante seja menor do que o TRD1. Porém, o que acontece quando nós temos uma disposição em cruz? Quando nós temos uma disposição em cruz, perceba que nós temos uma limitante, nós temos uma ruptura no perímetro. Ó, perceba que esse espaço ele fica livre. E como podemos resolver esse problema? Bom, o que muitas pessoas comumente pensam é acrescentar aço, né? Aumenta a quantidade de barras, aumenta a quantidade de aço, aumenta a quantidade de perímetros no caso. Vamos ver aqui o que acontece se a gente aumenta o diâmetro, por exemplo. A gente está trabalhando com barras de 6,3.
Se a gente aumenta para barras de 8, diminui a quantidade, né? Porque se a gente tinha com barra de 6,3, a gente precisava de 15 barras de reforço de punção. Com barra de 8, a gente precisa de 9. Porém, o TRD1 ainda continua falhando. Por quê? Porque o TRD1 não depende do aço, ele não depende do reforço, tudo bem? Ele depende do perímetro que o reforço pode garantir para nós. Então, vamos supor que a gente adota aqui barras de 10. Mesma coisa, o TRD1 continua falhando. Bom, outra opção. Bom, então aumenta a quantidade de perímetros. Se você tem 3, aumenta para 4. O que a gente tinha anteriormente? Bom, anteriormente nós tínhamos aqui 3, né? A gente tinha 1, 2, 3, 1, 2, 3. Se a gente aumenta para 4, ao invés de ter 3 aqui, ó, a gente pode aumentar 4. Ou a gente pode aumentar 5. Ou a gente pode aumentar 6. Vamos tentar aqui, ó. Se a gente aumenta de 3 para 4, o TRD1 se mantém, ó. O TRD1 continua falhando em 139%. Se a gente aumenta para 5, se a gente aumenta para 6, continua falhando. Isso acontece por quê? Porque o perímetro C2' numa disposição em cruz, ele não tem continuidade. Ele não tem continuidade entre um ponto e o outro. Por quê? Porque nós temos uma abertura, porque nós não temos armadura nos cantos, tudo bem? Então sempre a gente vai ter essa descontinuidade e o nosso perímetro, se a gente aumenta esses perímetros de forma perpendicular ao pilar, o que vai acontecer? Esse perímetro ele vai continuar aumentando, mas ele vai continuar mudando de posição, tudo bem? Mas o seu comprimento ele vai ser o mesmo, tudo bem? Então essa é a principal desvantagem de utilizar a disposição em cruz, tudo bem? E como poderíamos então resolver essa situação? Bom, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que a minha tensão solicitante no perímetro crítico é maior do que o TRD1. Então se eu faço com que ela seja menor, show, eu consigo resolver o problema. Como é que a gente pode fazer com que a minha tensão solicitante seja menor? Uma das formas, a gente já viu que a gente não consegue aumentar o nosso perímetro, mas a gente consegue aumentar a espessura da laje. Então se a gente aumenta a espessura da laje, claro que não é uma solução muito econômica, mas a gente está tentando aqui entender os possíveis métodos para a gente solucionar. Mas vamos lá, se a gente aumenta a espessura da laje ou coloca um capitel, claro que nesse caso a gente teria que verificar umas 2 outras seções, mas é basicamente a mesma coisa. Se a gente coloca uma espessura de 25, por exemplo, ó, o TRD1 já não falha mais. Claro, a gente teria que aumentar os perímetros concêntricos. Se a gente tem 3, a gente coloca 4, pronto, resolveu o problema. Então, uma das possíveis soluções seria aumentar a espessura da nossa laje. Então, voltando aqui, seria uma das soluções. Qual que seria uma outra solução? Bom, o que acontece? Que a nossa tensão solicitante é maior do que o TRD1. Então, se eu aumento o TRD1, ele vai ser maior do que minha tensão solicitante. E como é que a gente aumenta o TRD1? O TRD1 ele depende diretamente da área de aço da armadura superior da nossa laje. Então, se a gente está trabalhando com barras de 8 a cada 16, vamos supor que a gente bota barras de 8 a cada 12. Ó, percebe que antes nós tínhamos 139%, agora nós temos 126%. Vamos supor que a gente, ao invés de barra de 8, a gente coloque barras de 10. Com barras de 10, já diminui. Então vamos lá, barras de 12.5. Barras de 12.5, pronto. Com barras de 12.5, o TRD1 é maior do que o TSD. Ou seja, a minha tensão resistente é maior do que a minha tensão solicitante. Porém, essa daí é uma solução tecnicamente certa? É uma solução econômica? É, pode ser. Vamos fazer o seguinte. Quanto que a gente tinha? A gente tinha barras de 8 a cada 16. Qual que era a nossa área de aço? Bom, uma área de aço seria basicamente 3.125 centímetros quadrados por metro. Só que, se a gente aumenta, a gente precisa aumentar para quanto? Bom, a gente precisa aumentar para barras de 12.5 a cada 12. Então perceba que nós tínhamos uma área de aço de 3.125, né? E fomos para 10.16 centímetros quadrados por metro, né? E quanto? A gente aumentou ali, ó, 3,25 vezes a nossa área de aço. Então é um custo bem considerável, tudo bem? Agora,
Uma outra forma de resolver esse problema, vamos voltar aqui a barra de 8K16, que era o que a gente tinha, né? E se ao invés de trabalhar com uma disposição em cruz, a gente trabalha com uma disposição radial? O que acontece? Bom, mudando aqui para uma disposição circular, o que vai acontecer? Ainda o TRD1 ele ainda está falhando, só que se eu aumento a quantidade de pinos de reforço, o nosso contorno, o nosso perímetro crítico, ele vai aumentar também. Então a gente vem aqui e bota, ao invés de 3, a gente vai colocar 4. Ó, já foi de 141% para 125%. Se a gente bota 5, nós teríamos 111%. Se a gente bota 6, a gente teria 101%. Se a gente bota 7, nós teríamos aqui nosso problema, já não teríamos o mesmo problema. Então, com 7 perímetros concêntricos, o nosso TSD é menor do que o TRD1. Com isso, o nosso problema está resolvido. Aqui, a planilha ela já me fornece os dados que eu preciso. No caso aqui, eu preciso o tamanho do maciço, né? Um maciço de 2,18 por 2,43 aproximadamente. Nós teríamos também 7 linhas, porque foram 7 perímetros concêntricos de 3 e 4, 3 numa face e 6 na outra, ou ao mesmo tempo nós teríamos também 3 diagonais nos cantos do pilar. Então, como é que ficam os perímetros críticos nesse caso? Bom, o perímetro crítico ele ficaria da seguinte forma: nós teríamos o perímetro C', e nós teríamos aqui um perímetro C2', que ele é a partir do último perímetro do nosso reforço, que seria o quê? Bom, nesse caso, nós chegamos a uma solução dessa forma, na qual nós temos um reforço radial, nós temos um reforço circular. Para quê? Para ter continuidade no perímetro crítico, tudo bem? Com isso, a gente consegue resolver aqui. Percebe que a planilha ela fornece aqui que nós precisamos de 3 diagonais nos cantos. Então aqui nós teremos uma, 2 e 3 diagonais nos cantos. O resto seria 2 nas fases, 3 na outra face, da mesma forma. Além disso, nós temos que verificar o tamanho do maciço. Por quê? Eu estou falando do maciço no caso de a gente estar trabalhando com uma laje nervurada. Se for uma laje lisa, uma laje maciça, nesse caso ela vai ser toda maciça. Mas se a gente está trabalhando com uma laje nervurada, o tamanho do maciço é importante. Por quê? A norma ela fala o seguinte: após a última linha de reforço, eu preciso ter um afastamento de 2D, que vai ser esse meu perímetro C2'. Eu preciso garantir que existe concreto nessa área. Para isso, nós precisamos ter um maciço de aproximadamente 2,20 por 2,50. Botei aqui, ó, 2,18 por 2,43, aproximadamente 2,20 por 2,50. A armadura de colapso progressivo, da mesma forma, nós teremos aqui, como temos uma carga, um FSD solicitante, uma carga axial solicitante muito maior, então nós precisamos de 9 barras de 12.5, tá? Antes a gente precisava de 7, aqui nós precisamos de 9 barras de 12.5, e como a gente aumentou o nosso perímetro crítico, nosso perímetro C2', então nós temos aqui um comprimento da barra paralela ao C1 de 285 centímetros e paralela ao C2 de 310. Vai ser basicamente isso aqui. Nós temos aqui 310 e 285, colocando ganchos nas extremidades. Claro que isso aqui é só como é que ficaria a armadura especificamente, mas isso aqui tem que ser adaptado para a laje que está sendo trabalhada, né? Se a gente tem aqui uma armadura, uma laje nervurada, as cubetas elas podem acabar atrapalhando aqui a ancoragem da nossa armadura contra colapso progressivo, então a gente teria que ajustar nesse caso.